Existem profecias que assustam e existem profecias que dividem nações. Baba Vanga era cega, mas ela viu o futuro do Brasil com uma clareza que desafia qualquer explicação. E o que ela previu sobre Jair Bolsonaro e o destino do Brasil para o ano de 2026 não é o que ninguém esperava. Porque não é sobre volta ao poder, não é sobre eleições, é sobre algo muito mais profundo. Algo que vai determinar se o Brasil sobrevive como nação unida ou se fragmenta em pedaços que nunca mais se juntarão. E esse ano é agora, 2026. Este ano, você está pronto para saber a verdade? Porque Baba Vanga não errava. 85% de precisão. Ela previu o 11 de setembro, previu o tsunami de 2004, previu a pandemia, previu a eleição de líderes décadas antes de chegarem ao poder e em 1988, durante uma de suas visões mais intensas, ela viu algo sobre o Brasil, sobre um homem, sobre uma escolha que a nação teria que fazer. E ela viu 2026 como o ano decisivo, o ano quando tudo se resolveria, para o bem ou para o mal. As palavras dela, traduzidas do búlgaro, foram estas: na terra verde e amarela surgirá um homem de fala forte e mão dura. Ele dividirá o povo ao meio, metade o verá como salvador, metade o verá como destruidor, e ambos estarão certos, ambos estarão errados, porque ele não é nenhum nem outro, ele é o espelho, refletindo de volta ao Brasil o que o Brasil se tornou. E no ano após ele perder o poder, no segundo ano de sua ausência, virá o momento da verdade, quando o Brasil terá que escolher se permanece dividido ou se torna outra coisa novamente. Um homem de fala forte e mão dura, dividindo o povo ao meio, salvador para uns, destruidor para outros, e ambos certos, ambos errados, porque ele é o espelho. Baba Vanga viu Jair Bolsonaro em 1988, 40 anos antes de sua presidência, e ela viu 2026, o segundo ano após ele perder o poder, como o ano da verdade, o ano da escolha, o ano que determina o futuro do Brasil. E estamos nesse ano agora, janeiro de 2026, o ano que Baba Vanga marcou como decisivo. Mas deixe-me te contar algo que vai te deixar sem palavras, algo que prova que Baba Vanga não estava fazendo previsões vagas, ela estava vendo eventos específicos, momentos exatos, decisões que teriam que ser tomadas. Em 1992, 4 anos depois da primeira visão, Baba Vanga teve outra sobre o Brasil, e desta vez ela foi mais específica. Ela descreveu o que aconteceria com este homem depois de perder o poder, e cada palavra dela está se manifestando agora. Ela disse: ele não aceitará a derrota, ele dirá que foi roubado. Seus seguidores acreditarão, e por 2 anos a nação viverá em 2 realidades, uma onde ele perdeu legitimamente, outra onde ele foi vítima, e essas 2 realidades não poderão coexistir para sempre. Em 2026, uma terá que ceder, uma terá que provar estar certa, e a forma como isso se resolve determinará se o Brasil permanece democracia ou se torna outra coisa. Baba Vanga previu a não aceitação da derrota, previu as alegações de fraude, previu a divisão em 2 realidades e previu que 2026 seria o ano da resolução, quando uma realidade teria que ceder. E olhe o que está acontecendo agora, exatamente agora, em janeiro de 2026. Jair Bolsonaro está inelegível. Suas contas nas redes sociais foram suspensas e depois restauradas. Processos judiciais avançam, investigações se aprofundam e seus apoiadores estão mais convictos do que nunca de que ele é vítima de perseguição política, de que o sistema está tentando silenciá-lo, de que a democracia no Brasil é uma farsa. Enquanto isso, seus opositores estão igualmente convictos de que ele está sendo responsabilizado por atos ilícitos, que a justiça está funcionando, que o sistema está se protegendo de ameaças autoritárias. 2 realidades, mesmo país, mesmos eventos, interpretações completamente opostas, e nenhum dos lados consegue convencer o outro. Nenhum dos lados aceita a perspectiva do outro. A divisão é total, absoluta, impossível de ignorar. Baba Vanga viu isso em 1992, 34 anos antes de acontecer, e ela disse que 2026 seria o ano quando isso não poderia mais continuar, quando algo teria que ceder. Mas o que cede? Como se resolve?
Baba Vanga viu dois caminhos possíveis, duas formas de a situação se desenvolver, e ela disse que qual dos dois se manifestaria dependeria de escolhas que milhões de brasileiros fariam individualmente, mas que culminariam em um destino coletivo. Primeiro caminho: o caminho da ruptura. Baba Vanga descreveu este caminho com detalhes perturbadores. Ela disse que se os brasileiros escolhessem continuar vivendo em realidades separadas, se continuassem se vendo como inimigos, se a divisão continuasse se aprofundando, então chegaria um ponto de ruptura. Não uma guerra civil no sentido tradicional, mas algo que ela chamou de separação da alma nacional. Ela disse: eles continuarão chamando-se brasileiros, mas não se reconhecerão mais como irmãos. Cada lado verá o outro como traidor, como inimigo da nação, e viverão lado a lado, mas completamente separados, sem diálogo, sem compreensão, sem possibilidade de reconciliação. E esta separação da alma é pior que a separação da terra, porque terra pode ser reunida, mas almas separadas raramente voltam a se encontrar. Este é o primeiro caminho, o caminho da ruptura, onde o Brasil continua existindo no mapa, mas deixa de existir como povo unido, onde brasileiros param de se reconhecer como brasileiros, onde a identidade nacional se fragmenta irreparavelmente. E Baba Vanga disse que se este caminho se manifestar, o Brasil entrará em declínio, não colapso súbito, mas erosão lenta, década após década de conflito interno drenando energia, impedindo desenvolvimento, transformando potencial em desperdício. Ela viu um Brasil do futuro, 50 anos adiante, ainda dividido, ainda lutando, ainda incapaz de se unir, e disse que tudo começaria com as escolhas feitas em 2026, com a incapacidade de resolver a questão de Bolsonaro e o que ele representa. Este é o caminho sombrio, o futuro que Baba Vanga esperava que o Brasil evitasse. Segundo caminho, o caminho da reconciliação. Mas Baba Vanga também viu outro futuro possível, onde o Brasil fazia escolhas diferentes, onde as pessoas escolhiam diferente, e este futuro era completamente oposto, era esperançoso, transformador, redentor. Ela disse: se os brasileiros entenderem que o homem de fala forte é apenas o espelho, não a causa, então poderão olhar além dele, poderão ver o que realmente divide a nação, não um homem, mas medos, dores, ressentimentos acumulados por gerações. E se conseguirem nomear esses medos, enfrentar essas dores, curar esses ressentimentos, então poderão se reunir, não voltando ao passado, mas criando algo novo, um Brasil que nunca existiu antes, um Brasil verdadeiramente unido. Este é o segundo caminho, o caminho da reconciliação, onde o Brasil usa a crise de Bolsonaro não como arma de divisão, mas como oportunidade de compreensão, onde ambos os lados reconhecem que seus medos são válidos, que suas preocupações são reais, que o outro lado não é inimigo, mas concidadão enfrentando desafios diferentes. Baba Vanga disse que este caminho é mais difícil, requer humildade, requer vulnerabilidade, requer disposição de ouvir sem defender, de compreender sem concordar, de respeitar sem concordar. Mas ela também disse que se o Brasil escolher este caminho, se conseguir fazer a reconciliação, então se tornará exemplo para o mundo, porque muitos países enfrentam a mesma divisão, as mesmas duas realidades, o mesmo ódio irracional entre concidadãos. E se o Brasil mostrar que é possível curar essas divisões, que é possível reunir o que foi separado, então outros seguirão. O Brasil não apenas se salvará, mostrará ao mundo como se salvar. Dois caminhos: ruptura ou reconciliação, fragmentação ou unidade, declínio ou ascensão. E Baba Vanga disse que 2026 é o ano quando o caminho é escolhido, não por líderes, não por políticos, mas pelo povo, por cada brasileiro individualmente decidindo como responder à divisão. Mas há mais, muito mais, porque Baba Vanga não apenas previu os dois caminhos possíveis, ela previu os sinais que mostrariam qual caminho o Brasil está escolhendo, os marcadores ao longo do ano 2026 que indicariam a direção. E esses sinais estão começando a aparecer, agora, em tempo real. Primeiro sinal: a reação às decisões judiciais.
Baba Vanga disse que haveria decisões importantes sobre o homem de fala forte, decisões legais, judiciais, e que a forma como o povo reagiria a essas decisões mostraria qual caminho estava sendo escolhido. Se as reações fossem de ódio, de vingança, de celebração da humilhação do outro lado, então o Brasil estaria no caminho da ruptura, porque essa seria a prova de que as pessoas não veem justiça sendo feita, veem apenas seu lado vencendo, seu inimigo sendo derrotado. Mas se as reações fossem mais pensadas, mais compassivas, mais focadas em entender o que as decisões significam para o Brasil inteiro, então haveria esperança. Esperança de que as pessoas estão começando a ver além da batalha de lados, começando a pensar no Brasil como um todo. Estamos no início de 2026. As decisões judiciais importantes estão chegando, nos próximos meses, e a forma como reagimos a elas dirá tudo. Absolutamente tudo sobre qual caminho estamos escolhendo. Primeiro sinal. Observe. Observe você mesmo. Observe sua própria reação, porque ela revelará qual futuro você está ajudando a criar. Segundo sinal. A disposição para diálogo. Baba Vanga disse que haveria momentos em 2026 quando brasileiros de lados opostos teriam oportunidades de conversar, de realmente conversar. Não para debater, não para convencer, mas para entender, para ouvir, para reconhecer a humanidade um do outro. E ela disse que se essas oportunidades fossem aproveitadas, se as pessoas escolhessem ouvir em vez de gritar, então haveria esperança. Mas se cada tentativa de diálogo fosse sabotada, se cada oportunidade de compreensão fosse desperdiçada em acusações e defesas, então o caminho da ruptura estaria sendo pavimentado. Este sinal é mais sutil, mais pessoal, não sobre eventos nacionais, mas sobre conversas individuais, sobre como você trata o parente que votou diferente, o colega que pensa diferente, o vizinho que apoia o outro lado. Você busca entender ou busca vencer? Você ouve ou apenas espera sua vez de falar? Você reconhece a humanidade dele ou o reduziu a uma etiqueta política? Segundo sinal. Pessoal, íntimo, revelador. Terceiro sinal. O surgimento de vozes mediadoras. Baba Vanga disse que em 2026 surgiriam pessoas, figuras públicas, líderes de opinião, pessoas comuns, que tentariam construir pontes, que recusariam escolher um lado e, em vez disso, tentariam unir. E ela disse que a forma como essas vozes mediadoras seriam tratadas mostraria tudo. Se fossem ouvidas, apoiadas, amplificadas, então o Brasil estaria no caminho da reconciliação. Mas se fossem atacadas por ambos os lados, acusadas de fraqueza ou traição, ridicularizadas por não escolher um lado, então o caminho da ruptura seria inevitável. Porque uma sociedade que ataca quem tenta construir pontes é uma sociedade que escolheu permanecer dividida, que prefere o conflito familiar à paz desconhecida. Já estamos vendo algumas vozes tentando fazer essa mediação, algumas pessoas tentando falar sobre união sem negar as diferenças, tentando reconhecer as preocupações de ambos os lados, sem se alinhar totalmente com nenhum. Como essas vozes estão sendo tratadas? Com respeito ou com desprezo? Com consideração ou com ridicularização? Terceiro sinal. Observe. E há um quarto sinal, o mais importante, o que Baba Vanga disse seria definitivo. Quarto sinal. O que acontece com Bolsonaro pessoalmente. Baba Vanga foi muito específica sobre isso. Ela disse que o destino pessoal do homem de fala forte em 2026 mostraria o destino do Brasil. Não porque ele seja importante em si, mas porque ele é o espelho, e o que fizermos com o espelho revelará quem somos. Ela disse que se Bolsonaro for tratado com crueldade, com vingança, com ódio, então o Brasil terá falhado no teste, porque estará provando que aprendeu nada, que ainda está preso no ciclo de ódio, que apenas quer sua vez de ser o opressor. Mas se for tratado com justiça, com dignidade, com o reconhecimento de que é humano apesar de seus erros, então haverá esperança.
Não esperança de que ele volte ao poder, mas esperança de que o Brasil está amadurecendo, está aprendendo que justiça não é vingança, que responsabilização não é humilhação, que punição pode coexistir com dignidade. Baba Vanga disse: como tratam o espelho, revelará o que há no coração da nação. Ódio ou compaixão, vingança ou justiça, divisão ou possibilidade de união. Este é o quarto sinal, e é o mais difícil, porque requer que pessoas que se sentem profundamente feridas por Bolsonaro ainda assim o tratem com dignidade humana básica. Requer que pessoas que veem ele como salvador aceitem que justiça não é perseguição. É o teste supremo. E Baba Vanga disse que 2026 é o ano quando esse teste é aplicado, quando o Brasil mostra quem realmente é. 4 sinais, todos se manifestando agora, todos revelando qual caminho o Brasil está escolhendo, todos determinando qual dos 2 futuros que Baba Vanga viu se tornará realidade. Mas há uma parte final da profecia, a parte que ela deu apenas uma vez, em sua última visão sobre o Brasil, em 1995, um ano antes de morrer. Nessa visão final, ela foi perguntada diretamente: o Brasil escolherá o caminho da ruptura ou o caminho da reconciliação? E sua resposta foi enigmática, frustrante, mas também profundamente reveladora. Ela disse: ambos. O Brasil escolherá ambos. Alguns brasileiros escolherão ruptura, outros escolherão reconciliação. E durante 2026, essas 2 escolhas lutarão dentro da alma nacional, como 2 lobos lutando. E aquele que vence é aquele que é alimentado. 2 lobos. Um representa a ruptura, outro representa a reconciliação. E o que vence é o que é alimentado. O que isso significa? Significa que não é uma escolha feita uma vez, é uma escolha feita todos os dias, com cada pensamento, com cada palavra, com cada ação, com cada reação. Cada vez que você escolhe ódio sobre compreensão, você alimenta o lobo da ruptura. Cada vez que você escolhe vingança sobre justiça, você alimenta o lobo da ruptura. Cada vez que você escolhe gritar sobre ouvir, você alimenta o lobo da ruptura. Mas cada vez que você escolhe tentar entender, você alimenta o lobo da reconciliação. Cada vez que você escolhe reconhecer a humanidade do outro lado, você alimenta o lobo da reconciliação. Cada vez que você escolhe construir pontes em vez de muros, você alimenta o lobo da reconciliação. E qual lobo vence no Brasil de 2026 depende de quantos brasileiros alimentam qual lobo. É uma escolha coletiva, feita através de milhões de escolhas individuais. Baba Vanga viu isso, viu que o futuro do Brasil não está determinado, está sendo determinado, agora, neste ano, por você, por mim, por cada pessoa que escolhe como responder à divisão. E ela deixou uma mensagem final, uma mensagem que foi mantida privada por décadas, mas que agora, com os arquivos sendo abertos, finalmente está disponível. Ela disse: aos brasileiros de 2026, vocês estão vivendo o ano mais importante da história de sua nação desde a independência. Não por causa de eleições, não por causa de economia, mas por causa da alma. A alma do Brasil está doente, dividida, ferida. E 2026 é o ano quando ou essa alma começa a curar, ou a ferida se torna permanente. A escolha é de vocês, de cada um de vocês. E não escolher é uma escolha. Silêncio é uma escolha. Indiferença é uma escolha. Todas alimentam um dos lobos. Escolham sabiamente. Escolham com consciência. Escolham pensando não em vitória pessoal, mas em futuro coletivo. Porque o que acontece em 2026 ecoará por gerações. Esta é a mensagem de Baba Vanga para nós, para o Brasil, para este momento, este ano, 2026. E olhe ao redor, olhe para o Brasil agora, em janeiro de 2026. Veja a divisão, veja as 2 realidades, veja os 2 lobos lutando e pergunte-se: qual eu estou alimentando? Quando vejo notícias sobre Bolsonaro, qual é minha primeira reação? Ódio ou tentativa de compreensão?
desejo de vingança ou busca por justiça, alegria pelo sofrimento do outro lado ou preocupação com o futuro do país. Quando converso com alguém que votou diferente, qual é minha postura? Ataque ou escuta? Desejo de converter ou curiosidade para entender? Vejo um inimigo ou vejo um concidadão confuso como eu? Quando surge uma voz tentando mediar, qual é minha reação? Respeito ou desprezo? Consideração ou ridicularização? Reconhecimento de que precisamos de pontes ou acusação de fraqueza? Suas respostas revelarão tudo. Revelarão qual lobo você está alimentando, qual futuro você está ajudando a criar, qual profecia de Baba Vanga você está tornando realidade. Porque ela viu dois futuros, e ambos são possíveis. Ambos estão se formando agora, simultaneamente, e qual se manifesta completamente depende de escolhas, suas escolhas, minhas escolhas, nossas escolhas. 2026, o ano que Baba Vanga marcou há 38 anos como decisivo para o Brasil. O ano quando o destino de Jair Bolsonaro e o destino do Brasil se entrelaçam de forma que determinará gerações futuras. Não porque Bolsonaro seja especial, mas porque ele é o espelho, refletindo de volta ao Brasil o que o Brasil se tornou. E 2026 é o ano quando temos que decidir o que fazer com o que vemos no espelho. Quebrá-lo? Ou aprender com ele, negar a imagem, ou aceitar e trabalhar para melhorar, continuar lutando contra o reflexo, ou finalmente olhar além do espelho e ver uns aos outros. Baba Vanga viu isso, viu que o futuro do Brasil não está determinado, está sendo determinado, agora, neste ano, por você, por mim, por cada pessoa que escolhe como responder à divisão. E ela deixou uma mensagem final, uma mensagem que foi mantida privada por décadas, mas que agora, com os arquivos sendo abertos, finalmente está disponível. Ela disse: aos brasileiros de 2026, vocês estão vivendo o ano mais importante da história de sua nação desde a independência. Não por causa de eleições, não por causa de economia, mas por causa da alma. A alma do Brasil está doente, dividida, ferida. E 2026 é o ano quando ou essa alma começa a curar, ou a ferida se torna permanente. A escolha é de vocês, de cada um de vocês. E não escolher é uma escolha. Silêncio é uma escolha. Indiferença é uma escolha. Todas alimentam um dos lobos. Escolham sabiamente. Escolham com consciência. Escolham pensando não em vitória pessoal, mas em futuro coletivo. Porque o que acontece em 2026 ecoará por gerações. Esta é a mensagem de Baba Vanga para nós, para o Brasil, para este momento, este ano, 2026. E olhe ao redor, olhe para o Brasil agora, em janeiro de 2026. Veja a divisão, veja as duas realidades, veja os dois lobos lutando. E pergunte-se, qual eu estou alimentando? Quando vejo notícias sobre Bolsonaro, qual é minha primeira reação? Ódio ou tentativa de compreensão? Desejo de vingança ou busca por justiça? Alegria pelo sofrimento do outro lado ou preocupação com o futuro do país? Quando converso com alguém que votou diferente, qual é minha postura? Ataque ou escuta? Desejo de converter ou curiosidade para entender? Vejo um inimigo ou vejo um concidadão confuso como eu? Quando surge uma voz tentando mediar, qual é minha reação? Respeito ou desprezo? Consideração ou ridicularização? Reconhecimento de que precisamos de pontes ou acusação de fraqueza? Suas respostas revelarão tudo. Revelarão qual lobo você está alimentando, qual futuro você está ajudando a criar, qual profecia de Baba Vanga você está tornando realidade. Porque ela viu dois futuros, e ambos são possíveis. Ambos estão se formando agora, simultaneamente. E qual se manifesta completamente depende de escolhas, suas escolhas, minhas escolhas, nossas escolhas. 2026, o ano que Baba Vanga marcou há 38 anos como decisivo para o Brasil. O ano quando o destino de Jair Bolsonaro e o destino do Brasil se entrelaçam de forma que determinará gerações futuras.
Não porque Bolsonaro seja especial, mas porque ele é o espelho, refletindo de volta ao Brasil o que o Brasil se tornou. E 2026 é o ano quando temos que decidir o que fazer com o que vemos no espelho. Quebrá-lo ou aprender com ele? Negar a imagem ou aceitar e trabalhar para melhorar? Continuar lutando contra o reflexo ou finalmente olhar além do espelho e ver uns aos outros? Baba Vanga previu que esta seria a escolha, e que a forma como a fazemos determina se o Brasil permanece unido ou se fragmenta irreparavelmente, se entra em declínio ou se torna exemplo de reconciliação para o mundo. 38 anos ela esperou para que este momento chegasse. 38 anos desde sua visão até agora. E nós estamos aqui, vivendo a profecia, fazendo as escolhas que ela viu, determinando qual dos dois futuros se manifesta. Então não desperdice isso. Não durma durante o momento mais importante da história recente do Brasil. Não alimente o lobo errado por descuido ou por inércia, ou porque todo mundo ao seu redor está fazendo isso. Escolha conscientemente, escolha sabiamente, escolha pensando em qual Brasil você quer para seus filhos, para seus netos, para as gerações que virão. Porque Baba Vanga previu que este momento viria, e agora está aqui, e só nós podemos determinar como termina. O destino de Jair Bolsonaro está sendo decidido pelos tribunais, mas o destino do Brasil está sendo decidido por você, por cada brasileiro, com cada escolha, com cada reação, com cada pensamento sobre o outro lado. Qual lobo você vai alimentar? A profecia está se cumprindo, agora, em tempo real, e você é parte dela, queira ou não, saiba ou não. Você está escolhendo o futuro do Brasil com cada ação que toma, cada palavra que fala, cada pensamento que mantém. Baba Vanga viu isso, previu isso e confiou que quando o momento chegasse, brasileiros suficientes fariam as escolhas certas, alimentariam o lobo certo, escolheriam reconciliação sobre ruptura. Ela confiou em você, no povo brasileiro, na capacidade do Brasil de curar suas feridas e se tornar inteiro novamente. Não a decepcione, não decepcione o Brasil, não decepcione as futuras gerações que viverão com as consequências das escolhas que você faz agora. 2026, o ano da verdade, o ano da escolha, o ano que Baba Vanga previu mudaria tudo, para melhor ou para pior, dependendo de nós. Escolha sabiamente. Se este vídeo te fez pensar, se te ajudou a entender a importância deste momento, se te inspirou a alimentar o lobo da reconciliação, então compartilhe. Compartilhe com outros brasileiros, porque quanto mais pessoas entenderem que estão vivendo um momento profético, que suas escolhas importam, que o futuro do Brasil depende de como respondem à divisão, mais chance temos de escolher o caminho certo. Baba Vanga nos deu um aviso, 38 anos de antecedência. Agora, cabe a nós usar esse aviso sabiamente. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.